de incidência de um ilícito culposo, significaria não reconhecer que esse mesmo artigo 11, ele pode ser acrescido de outras figuras típicas oriundas de legislações setoriais. Ou seja, sempre haverá o preenchimento do artigo 11 quando o legislador optar por uma previsão no sentido de uma transgressão que não gere nem lesão ao erário, nem enriquecimento ilícito, tornar-se passível das sanções contempladas no artigo 12, inciso 3º da 8429/92. Então, parece que esse é um fundamento mais detalhado, que não havíamos detalhado anteriormente, para o reconhecimento da figura culposa. E me parece que, do outro lado, o fundamento para o seu não reconhecimento tem sido uma concepção mais restritiva da legalidade, da tipicidade, no sentido de homologar a tese do silêncio eloquente da lei, que não consagrou explicitamente a figura culposa nem no artigo 9º, obviamente, nem no artigo 11, e apenas no 10, de um lado isso, e de outro lado, tentar mitigar o uso talvez abusivo, que com uma frequência até preocupante em alguns momentos, tem ocorrido no manejo da ação de improbidade administrativa e que, à luz da teoria do tipo culposo, esta perspectiva abusiva ou descontrolada ou desprovida de critérios poderia tornar-se ainda mais preocupante. Ou seja, mais uma vez, a dogmática e a própria jurisprudência refletindo, talvez, uma especulação aqui apenas, uma distorção no campo metajurídico, no campo do funcionamento mesmo das instituições. E é preciso depurar, filtrar e reconhecer essas diferenças bem marcadas entre as categorias que estamos aqui trabalhando. O enriquecimento sem causa aparente poderia ser muito melhor monitorado, talvez, em qualquer país, não apenas no Brasil, e justamente porque demanda um aparato muito grande do próprio Estado, muito forte, muito tecnológico, suscita dificuldades. Primeiro porque se o Estado se agiganta muito do ponto de vista desse tipo de inteligência, digamos, de fiscalização, de monitoramento patrimonial, há também riscos de efeitos de sintomas ou de derivações patológicas desse tipo de gigantismo. Ou seja, o Estado que, sob pretexto de monitorar a evolução patrimonial de agentes públicos, passa a usar informações de inteligência para fins ilícitos, para manuseio de cenários favoráveis aos interesses públicos, não primários, mas até mesmo secundários. E ainda que fossem primários, já seria reprovável. Mas interesses públicos secundários. Quando não, interesses puramente políticos ou de natureza ainda mais subalterna. Portanto, preocupação com o gigantismo do Estado na seara de monitoramento das pessoas, de monitoramento da evolução patrimonial, de monitoramento dos indivíduos, de como eles se comportam, os sinais exteriores de riqueza, o acesso a todas essas informações e o uso dessas informações pelo Estado que se perfaz através de indivíduos. Portanto, isso suscita uma dificuldade concreta. Monitorar o enriquecimento sem causa aparente pressupõe, seguramente, uma situação absurdamente desproporcional, gritante, até um escândalo, em que, aí sim, atuando pontualmente, atuando no caso concreto, para aquela fiscalização, o Estado poderá encontrar os seus limites e uma finalidade pública muito bem estruturada na sua operacionalização. A discussão sobre o enriquecimento sem causa aparente passa também por uma reflexão sobre o tamanho do Estado nesse segmento de monitoramento de pessoas, de bens, de patrimônios, de indivíduos. Quanto mais gigante for o Estado aí também, maiores os riscos de distorções. De outro lado, a tecnologia permite sim
atuação, cada caso concreto, a partir também dos relacionamentos e das estratégias interinstitucionais. Com a Receita Federal trabalhando com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com o Poder Executivo. E aí a possibilidade de que o Estado seja um só perante a cidadania. O Estado tem inteligência, se comporte como ser inteligente, tenha controles e limites, evidentemente, mas que possa atuar balizado por aquilo que se designa como uma lógica interinstitucional, e não a lógica das instituições isoladas ou de uma autonomia decisória desprovida de conexão com outros entes, com outras instâncias, como muitas vezes ocorre, lamentavelmente, em campo de fiscalização dessa natureza. Portanto, o que nós temos aqui é uma figura, uma patologia, enriquecimento sem causa aparente, que exige do Estado o seu ônus probatório. Um ônus probatório no sentido de demonstrar a total desconexão do acréscimo patrimonial do indivíduo, e que normalmente não está com ele, mas com o nome de terceiros, em nome de pessoas que estão ali postas para isso, com a questão da evolução dos seus rendimentos, dos seus bens, e como deveria ser essa evolução à luz de uma determinada lógica econômica. Quando se trata e se diz e se fala sobre teoria da pena no campo da improbidade administrativa, é imperioso recuperar o rol de sanções que a Lei 8429 de 92 contempla para os seus destinatários. É importante notar que, segundo o parágrafo único do artigo 12, as sanções não precisam ser aplicadas cumulativamente, de forma necessária. Elas podem ser aplicadas alternativamente. Mas para que remaneça o status da improbidade, é preciso que pelo menos a multa civil seja aplicada. A teoria do ressarcimento, a teoria da sanção aplicável ao ressarcimento ao erário, ou à perda dos bens havidos ilicitamente, não se compraz com a ideia da mera restituição. A sanção é um plus, um gravame no patrimônio jurídico do destinatário, que transcende os limites da responsabilidade civil lato sensu ou do dever de restituir ou reparar o dano. No caso, o ressarcimento não é sanção. Embora haja precedentes trabalhando a teoria do ressarcimento à luz do espectro sancionatório. O ressarcimento causa gravame, sim, ao direito individual, é uma forma de restringir direito individual do ponto de vista patrimonial e, portanto, está submetido ao devido processo legal e a toda uma lógica de preservação dos direitos de defesa, do contraditório, da interdição à arbitrariedade, do ônus da prova. Mas o ressarcimento ele não adquire o estágio necessário para ingressar na esfera do direito administrativo sancionador. Portanto, é um prazo prescricional próprio, vai ter uma discussão sobre isso. O ressarcimento, sem dúvida alguma, não pode ser confundido com a sanção. O veículo para o ressarcimento pode ser uma ação civil pública, inclusive, sem ser revestida de natureza de improbidade, de tutela da probidade, ou uma ação popular. Mas quando se pretende a imposição das sanções expressamente contempladas na Lei 8429, que é o caso da suspensão de direitos políticos, das interdições de direitos, da multa civil, aí sim nós temos as penalidades em espécie. Nós temos as penalidades em espécie que se subordinam ao direito administrativo sancionador, à teoria da sanção, e há uma aproximação radical, cada vez maior, com a teoria da pena criminal, do direito penal, que tem todo
um aspecto e uma dimensão humanística histórica, que agora pode ser importada também para o direito administrativo sancionador, embora com matizes. Obviamente que nós estamos aqui diante de um conjunto de sanções, de um regime jurídico muito aproximado do direito penal. E é do direito administrativo, e sendo do direito administrativo, e entrando na rota do direito punitivo, do direito sancionador, do direito penal, da sua aproximação, da teoria da sanção, é direito administrativo sancionador. E sendo assim, tem todo um regime jurídico com carga histórica importantíssima que vem à tona e que disciplina os direitos fundamentais dos acusados em geral e exige do Estado eficiência para a aplicação das normas punitivas. E não simplesmente um manejo irresponsável de institutos como responsabilidade objetiva, como inversão do ônus da prova, ou do ponto de vista, inclusive, do funcionamento do processo civil, com julgamentos que possam caracterizar cerceamento de defesa, reduzir o contraditório, quando se trata de um espectro punitivo que exige observância de exigências constitucionais, de normas constitucionais, de regras e princípios constitucionais atinentes ao direito sancionador. Portanto, o reflexo na teoria da pena de uma concepção que afaste a improbidade da categoria do direito administrativo sancionador e a aproxime de um ilícito civil, por exemplo, ou de uma categoria etérea, que não tenha nomenclatura, nem tenha regime próprio, o risco é a erosão mesmo dos direitos fundamentais. O risco é a civilização de uma matéria que deveria estar mais aproximada do campo penalístico do campo civilístico. Esse risco, evidentemente, hoje, está sendo mitigado pela orientação segura dos tribunais superiores, que não pactuam com abusos do poder acusatório nesse campo, e que tem estancado abusos hermenêuticos que deteriorem o princípio da segurança jurídica, o princípio da legalidade ou da tipicidade, a partir dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. E da aproximação simétrica com o direito penal, que claramente denota uma tendência saudável das cortes superiores no trato deste assunto. Portanto, me parece, o debate sobre regime jurídico foi negligenciado durante largo tempo aqui no Brasil, envolvendo esse tema. No entanto, as ações proliferaram, os abusos também, os equívocos, e o regime jurídico é sempre o universo no qual se delimita melhor o conteúdo dos direitos em jogo. Nos grandes casos que envolvem ou corrupção, ou extorsão, grandes crimes contra a administração pública que também repercutem no campo da improbidade administrativa, a vantagem do direito penal é que ele tem a pena privativa de liberdade e que a improbidade não tem. A Lei 8429 não tem. A vantagem da Lei 8429 é que ela pode permitir uma ação de cunho civil, aí sim, civil, na perspectiva do processo civil, em que a velocidade, o ritmo da demanda pode ser muito diferente, pode ser muito maior. E essas penas, essas penalidades, elas terão que se compatibilizar apenas, e tão somente, na medida em que a culminância dos processos pode mostrar a coexistência de penalidades idênticas, o efeito da suspensão de direitos políticos oriundo da esfera penal, a suspensão de direitos políticos imposta pela lei da improbidade administrativa, por exemplo, a demandar uma compatibilização, uma operacionalização do ponto de vista do concurso de ilícitos, enfim, da teoria das normas. Portanto, aqui
nós temos sim um espaço importante de diálogo entre direito penal e direito administrativo sancionador. Os critérios postos pelo legislador são muito restritos, limitados, dizem respeito à extensão do dano e ao proveito patrimonial do agente. Nem sempre esses pressupostos, em primeiro lugar, são necessários. Em segundo lugar, eles são insuficientes, ainda que necessários, quando são necessários. Portanto, nós temos que nos socorrer do direito penal, como eu referi anteriormente, do artigo 59, com seu conjunto de vetores. E, evidentemente, que há ainda espaço para balizamentos mais elásticos por parte do judiciário, no tocante à densidade normativa que se pode extrair tanto do princípio da razoabilidade quanto da proporcionalidade, em contraposição à natureza da ofensa e aos seus reflexos no bem jurídico tutelado, nos valores abrigados pela norma cuja vigência se quer defender. Portanto, não há prioristicamente um conjunto de critérios rígidos. Além da analogia com o direito penal, é possível extrair soluções mais justas da incidência direta da razoabilidade como vetor, a questão da conexão com a realidade, do que seria normal impor como resposta estatal para aquele ilícito, e da proporcionalidade na relação completa que a proporcionalidade viabiliza no tocante ao dimensionamento do ilícito e seus reflexos como sendo ponto de partida para a resposta do Estado. E agora, como ponto culminante, é bom trazer à tona o direito processual punitivo. Como se insere a ação civil pública como instrumento para efetivação dessas regras e princípios no campo daquilo que se designa hoje como direito processual punitivo. Alguns autores também são o público, obedecendo a uma lógica muito peculiar, intrínseca, que difere do direito processual clássico. O direito processual como um todo, ele nasce sob a égide de um Código Civil como centro gravitacional do ordenamento jurídico. E é um direito processual civil, embora de natureza pública, como direito processual em si, é um direito comprometido com institutos muito diferentes da gente posteriormente para a tutela dos direitos difusos, coletivos, e mesmo, mais odiernamente ainda, para a implementação de normas punitivas não penais. O arcabouço punitivo finalmente se revela não ser uma peculiaridade do sistema penal. Ao contrário, este é uma espécie do gênero. O fenômeno da aproximação do processo administrativo com o processo judicial, singularizando a administração pública com novas potencialidades no âmbito da sua imparcialidade, dos deveres públicos e da capacidade de resolução de litígios. E uma aproximação notável do processo civil punitivo com o processo administrativo sancionador estrito sensu, com o processo penal, no campo do que se designa ou que se pode convencionar como sendo o direito processual punitivo, que envolve, em primeiro lugar, e tem por objeto a implementação de normas sancionadoras, de normas que afligem, afetam, impactam direitos fundamentais dos acusados em geral, que tem ainda como característica central, como regra geral, a indisponibilidade do interesse público e a potencialidade acusatória que se dramatiza frequentemente nos meios de comunicação social. Mais especificamente, no combate à improbidade administrativa, que traz consigo a discussão sobre corrupção, sobre leniência no serviço público, sobre incompetência no seu sentido macro, o potencial midiático dessas ações civis de improbidade administrativa já ultrapassou, inclusive,
o potencial das ações penais para os mesmos fatos. O desencadear de uma ação punitiva envolve uma relação custo-benefício da máquina judiciária, da máquina estatal como um todo, com a sociedade, que deve ser diagnosticado, visualizado, detalhado. E mais ainda, não se pode negar nem ignorar a realidade. As pessoas acusadas, as empresas acusadas em ações como esta, com tal magnitude, normalmente, pelo só fato de responderem à ação, independentemente do resultado, sofrem prejuízos morais e materiais, não raro irreparáveis. Prejuízos à imagem, prejuízos que se alastram e que podem gerar consequências irreversíveis. Quem deve ressarcir isso quando a ação for improcedente? É uma indagação importante, que me parece que é outro tema que deverá entrar na agenda de discussão acadêmica, política e institucional. Fundamental. Ora, vale observar que, tendo a instituição republicana, caso o Ministério Público, a AGU também dispõe, em menor extensão, da ferramenta designada como inquérito civil, podendo investigar e exaurir todos os elementos. A ação a ser proposta, ela deve ser mais do que simplesmente viável, ela deve ser plausível. Ela deve ter uma pretensão punitiva absolutamente razoável e, mais do que tudo, plausível. Essa é a cultura anglo-saxã. Pragmatismo, acusação focada no resultado, buscando atingir o foco, buscando atingir o objetivo almejado. De tal sorte que o sacrifício do acusado se justifica plenamente diante da plausibilidade da ação, que poderá até ser julgada procedente, mas ela tem que ser plausível. Mais do que razoável, ela tem que ser plausível. Ela tem que ser robusta. Ela tem que ser amplamente fundamentada. Não se pode tolerar aventura processual nesse terreno, evidentemente. Mas eu vou além. Digo, não se pode admitir sequer uma ação que não tenha plausibilidade, cujas provas, cujo substrato e material probatório que embasa a iniciativa revela-se lacunoso injustificadamente no momento em que poderia ter sido preenchido, trabalhado e suprido do ponto de vista das lacunas no âmbito do caderno investigatório. Quando essas lacunas não têm explicação, senão a omissão investigatória, esse ônus deve recair sobre o Estado e não sobre o indivíduo, não sobre a pessoa, seja ela física ou jurídica. Essa premissa é fundamental também porque a sistemática da lei permite a defesa preliminar antes do recebimento da ação. E o julgador pode sim julgar antecipadamente a lide, pode inclusive rejeitar a ação, julgando inclusive também como uma das hipóteses manifestamente improcedente. Mas esta é uma ferramenta que deveria ser mais utilizada no sentido de coibir o abuso do poder acusatório, ou a entrega de uma determinada ação sem plausibilidade para que o judiciário se desgaste na decisão junto à opinião pública. A indisponibilidade de bens, como eu referia já, ela, primeiro, pode alcançar, sim, bens adquiridos anteriormente, embora a cautela a esse respeito, no sentido de que bens adquiridos anteriormente já são indicadores de um determinado tipo de conduta, ou seja, não houve enriquecimento em decorrência daquela lesão. Tem problema da solidariedade. A indisponibilidade ela deve recair sobre o montante patrimonial que sirva para ressarcir o erário.
para ressarcir a pretensão do Ministério Público, da instituição fiscalizadora que esteja no polo ativo. Não pode ultrapassar esse montante, ultrapassar esse patamar. Eventualmente se vê o seguinte, vários acusados com bens, inclusive, já superiores ao montante programado na própria ação punitiva, acabando por gerar um abuso de poder no bloqueio de bens. Isso tem que ser limitado pelo próprio judiciário, coibir esse tipo de situação. Eu gostaria de destacar, nessa finalização ainda, que as dúvidas responderemos por e-mail. Por favor, enviem para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Quem quiser rever as aulas no seu conjunto, por favor, acesse o YouTube, www.youtube.com/saberdireitoaula. Eu agradeço a audiência e fico à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado.